Glória a Deus. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na nossa live aqui do dia 3 de setembro. Bastante frio aqui na cidade uruguaiana, principalmente para a época, né? Está fazendo aí 13 graus centígrados, né? E muito frio, nublado. E não chegou ainda a primavera, né? Primavera chega aí em torno de 20 de setembro. Não sei bem certinho a data em que se dará aí o início da primavera para a glória de Deus. Tá bem, meus irmãos? Grande abraço, vamos à nossa live. Eu vou pedir para você compartilhar. Recebi aqui o chimarrão, né? Minha esposa trouxe um chimarrão muito frio. Nós temos que estar vestido com camisa de lã, né? Com um blusãozinho de lã por baixo, ainda mais uma camiseta, porque Uruguaiana ainda está muito frio. Nós estávamos aí semana passada no estado do Rio de Janeiro, onde tivemos lá um sol maravilhoso, 34 graus, né? Onde o povo carioca lá desfrutando da praia, né? E eu quero louvar a Deus, irmão, porque a Bíblia diz em João 5,44 que o diabo é o pai da mentira, né? A única paternidade que ele tem é a mentira, ele é o pai da mentira. E eu só quero tecer aqui um comentário, porque eu vivi isso aí, eu vivi. Nós tivemos 2 semanas ali no estado do Rio de Janeiro, 2 semanas, e onde a gente andou lá na Zona Sul, na Zona Norte. Minha filha mora em Realengo, nós fomos passear nas calçadas de Ipanema, Copacabana, andamos de bicicleta ali na Lagoa, né? E fizemos bastante percurso, andamos de trem, andamos de carro, andamos de Uber, fomos a shopping, fomos a 2 shopping lá, fomos ao supermercado Guanabara, gigantesco supermercado Guanabara. E eu quero dizer assim para você, irmãos, se essa pandemia aí fosse realmente glória a Deus. Se essa pandemia aí fosse realmente o que estava se dizendo, eu tenho assim a visão de que metade do estado do Rio de Janeiro já estaria morto, minha gente. Pelo que eu vi lá, eu acabo concluindo com os meus olhos que isso aí é uma grande mentira. O medo, o susto, a pressão que fizeram sobre o povo brasileiro, e ainda fazem em outros países aí. E eu quero dizer novamente que não desconsideramos a gravidade do vírus, mas não é essa abrangência toda aí que desenvolveram. Não é. Então, irmão, se fosse realmente assim, mais da metade do Rio de Janeiro já teria morto, já estava morto. As comunidades nas favelas não tem controle. Ninguém anda de máscara, ninguém usa máscara. Não tem como, irmãos. Não tem. Porque nós entendemos, e aí há que se observar pesquisas, informações, opiniões de pessoas entendidas, de cientistas, de médicos. Você vai e acaba chegando à seguinte conclusão: para se combater qualquer vírus, só existe 2 maneiras. Primeira maneira, com vacina. Não tem vacina. Segunda maneira, é a exposição, porque o próprio ser humano encontra dentro de si a reação. Ora, o que eu pude ver também, irmãos, diante dessa grande situação que eu vivi lá,
que é uma pressão muito grande sobre as igrejas. Não fiscalizam supermercado, banco, não fiscalizam metrô, não fiscalizam ônibus, Uber, não fiscalizam praia, não fiscalizam nada. A única coisa que fiscalizam no estado do Rio de Janeiro é igrejas. Tem que sentar 1,5 metro de distância, álcool gel, e a pressão é muito forte. Então você vai entendendo aí, né, irmãos? E como um verdadeiro e bom cristão, nós estamos arraigados na palavra de Deus, no Salmo 91, que nos garante: praga alguma chegará à nossa tenda. Amém? Um breve relato aí, tá? Eu gostaria aí que você compartilhasse esse vídeo. Nós vamos trazer aqui uma palavra de Deus, fases do crescimento espiritual. Fases do crescimento espiritual. Glória a Deus. Está chegando aqui bastante gente, já temos aqui um bom número. Peço para você compartilhar, tá bem, irmão? Alguém precisa ouvir essa palavra. Nós não estamos aqui falando abobrinha, nós não estamos falando mal de ninguém, nem trazendo um assunto polêmico. Nós estamos trazendo a palavra de Deus, como tem que ser, tá? Seja um pregador também. Vai lá, compartilhe, dê o seu like, manda para frente esse vídeo aí, tá? Glória a Deus. Sem falar no avião, irmão. Nós fomos para o Rio de ônibus lotado. Pessoas entrando em determinadas cidades, outras saindo, e fazia aquele revezamento, e sem controle nenhum, irmãos. E de lá para cá voltamos de avião. 180 passageiros confinados em um avião. Aí eles dizem lá que o ar se renova a cada 2 minutos e 30 segundos, e se renova, mas enfim, todo mundo juntinho. Meu Deus, se esse vírus fosse realmente o que disseram que era, a população inteira já estava na cidade do pé junto. Tá bem? Vamos lá. Compartilhe, ajude mais alguém. Alguém precisa ouvir isso aqui, irmãos. Fases do crescimento espiritual. Amém? Vamos trazer aqui a primeira palavra de Deus, onde nós queremos louvar ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade, tá? Nós temos o nosso canal no YouTube, Pregador Fagundes. Inscreva-se lá, tá bem? Pregador Fagundes, seja um inscrito. Essa pregação vai para o YouTube, e aí você pode acessar, ouvir, orar, ouvir novamente, compartilhar com alguém, compartilhar no Facebook, mandar para frente, porque alguém precisa ouvir essa palavra, tá? Vamos lá. Fases do crescimento espiritual. Fases do crescimento espiritual. Veja que nós estamos falando aqui de etapas, e nós estamos falando aqui de crescer. Há a necessidade de crescer dentro do ministério, dentro da igreja, e até mesmo na vida pessoal. O Senhor requer o crescimento. Olha só. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. O apóstolo Paulo estava se dirigindo à igreja de Coríntios, dizendo o seguinte: a igreja de Coríntios foi fundada, foi instruída como novatos na fé, e sem receber uma palavra de profundidade, mas como a novatos na fé.
E o apóstolo Paulo estava surpreso com o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Aí ele entende, puxa vida, eu já vos ensinei como meninos. Eu gostaria de escrever essa carta aqui como adultos. Logo nós vamos entender que quando nós vamos para a igreja do Senhor, nós entramos lá de uma maneira cheia de complexos, cheios de perguntas, de conflitos, e gradativamente o Senhor vai sanando, solucionando, respondendo, e nós vamos adquirindo força espiritual através daquilo que a gente ouve, através da nossa fé, através da poderosa palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que no princípio, quando se aceita Jesus, naquela semeadura, na parábola da semeadura, que vem ali as provações. E que se faz necessário, porque o Senhor quer saber quem realmente quer. E o apóstolo Paulo passa a nos informar que há a necessidade de crescimento espiritual. Você só cresce espiritualmente quando você tem conhecimento bíblico. Você só cresce espiritualmente quando você ora ou se aprofunda numa vida espiritual de dedicação, de comprometimento, a tal ponto de, ao invés de receber orações, você está no nível de orar por alguém. É só um exemplo. Lá no capítulo 13, ainda de 1 Coríntios, no versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de meninos. O que a gente mais vê hoje dentro das igrejas são meninices, são coisas infantis, preocupações infantis, discussões infantis, ofensas infantis, quando nós deveríamos já estar na fase adulta. Olha, gente, o Senhor Jesus está aí para desfazer as obras do diabo. Ele desfaz as obras do diabo e nós temos que avançar de fase. Nós temos que crescer na vida espiritual. Ora, se vencermos, ou melhor, se vencemos uma determinada provação, essa provação foi motivo de aprendizado, foi motivo de experiência, para que ela não volte. Ora, nós temos aí pessoas agindo como meninos de tal maneira que a luta é a mesma. Não há crescimento espiritual. E o Paulo está falando assim, falava como um menino. Ainda tem gente que vem para a igreja, está com 30 anos de igreja, ainda fala como um menino. Pensava como um menino. E ainda raciocinava como um menino. Minha gente, o reino de Deus, ele requer crescimento espiritual. O reino de Deus, ele requer amadurecimento, requer mudança de fase, requer crescimento. O reino de Deus não é estagnado. Você não vem para o reino de Deus e permanece da maneira como você veio, não. Tem que haver um crescimento, um nível de compreensão melhor. Você deve melhorar depois que passa a conhecer a palavra de Deus. Você deve mudar as atitudes. Você precisa renunciar em muitas coisas.
Você precisa se arrepender de alguma coisa. Isso tudo é crescimento. Ora, quando se é menino, se brinca muito, não se tem responsabilidade, não é verdade? Mas quando se é adulto, as responsabilidades elas são dobradas. As preocupações, aleluia, o comprometimento, e o apóstolo Paulo fica falando sobre isso. Pensava, raciocinava e agia como menino. Mas eu não posso mais agir dessa maneira, afinal de contas, os anos vão passando e o cristão precisa melhorar. Principalmente, minha gente, mudar as atitudes. O evangelho que se prega, onde não existe a orientação de mudar as atitudes, de arrependimento, de renúncia, não é evangelho. Lá em 1 Coríntios 14, 20, diz a Bíblia: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Irmãos, quando eu vejo a palavra aqui, menino, eu lembro dos filhos. E você sabe também, como eu, que é muito difícil criar uma criança. A palavra que mais se fala para uma criança, para um menino, para uma menina, é a palavra não. Um menino precisa de limitações, enquanto que o adulto sabe das limitações, porque ele aprendeu como menino. O que Paulo está dizendo aqui? Tem gente que é adulta e não aprendeu ainda o perigo do pecado. Tem gente que está na fase de adulta e ainda não entendeu que não pode ser irresponsável com a palavra, que não pode ser negligente com o comprometimento com Deus. Era menino, mas agora cresceu, tem que ter entendimento que as coisas se tornaram sérias. Afinal de contas, nós estamos em guerra. É por isso que no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 10, o Senhor nos propõe uma armadura. E não é, irmão, para andar na roda gigante, andar no trenzinho, ou passear de bicicleta, ou ir no shopping, ou no supermercado. A armadura é coisa séria. E o Senhor Jesus, através de Paulo, está falando da irresponsabilidade de muitos cristãos que estão levando a vida cristã de maneira irresponsável, sem medir consequências, que é o comportamento de uma criança. Uma criança precisa ser repreendida, precisa ser orientada, enquanto que o adulto já está na condição de orientar, já sabe as suas limitações. É isso que Deus requer. Quando eu vejo aqui o apóstolo Paulo falando da preocupação de Coríntios, agindo como criança, o apóstolo Paulo está dizendo: eu queria que vocês tivessem mudado de fase. Aleluia! Eu queria estar orientando outras coisas de profundidade espiritual para que o reino de Deus fosse ainda mais e eternamente glorificado na vida de vocês, mas vocês estão agindo irresponsavelmente, como crianças que precisam de ajuste, que precisam de exortação, que precisam de controle. Não, irmão, a verdadeira vida com Cristo, a verdadeira vida de um cristão, ela parte do princípio do comprometimento, da mudança de atitude, do melhorar. Amém? Graças a Deus. Lá no livro de Efésios 4 e versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ora, o apóstolo Paulo agora está falando aos Efésios de irmãos inconstantes. Ora na igreja, ora no mundo, ora forte na fé, ora fraco na fé. Aquele cristão
eletrocardiograma, né? Ora está em cima, ora está embaixo, né? Irmãos inconstantes, ora está com vontade de evangelizar, pregar, orar, e em um determinado momento, quando alguma coisa não lhe agrada, quer abandonar tudo. Inconstância. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. O apóstolo Paulo está falando aqui, se aprendermos a Bíblia, a palavra de Deus, como tem que ser, ninguém vai nos enganar. Aleluia. Queridos, versículo 15 do 4 de Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Bem, irmãos, ainda lá na epístola de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Eu vejo aqui, irmãos, o princípio do crescimento. O cristão, ele tem o seu começo, mas ele não pode se limitar a não crescer. E aqui, abrindo-se um parêntese, entende-se também que se você está num ambiente onde você não cresceu, onde você não obteve resultados espirituais, você precisa migrar para um lugar onde você receba a oportunidade de crescer. Amém, irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele é extraordinário quando ele diz que o cristão, ele passa por fases e que existe a necessidade de crescer, de crescimento. O cristão não deve ser acomodado. Lembra-se lá de Oséias 4, verso 6, que o povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece, irmãos, se não tiver conhecimento. Ele perece se não tem conhecimento. Não irá perecer se obtiver o conhecimento. Ora, tudo que você precisa é investigar. Investigar. Quando você senta lá nos bancos da sua igreja, quando você está lá assistindo o pregador, você leva a sua Bíblia e confere se está escrito. Leva em oração e o Senhor te confirmará. Amém? Olha só, não o cristão tem o dever de estudar, tem o dever de mudar quando não é oferecido a ele a oportunidade de conhecimento. Quer ver? Observe, em Lucas 2, versículo 40, aqui nós vamos falar de Jesus, porque o nosso objetivo é Jesus, o nosso alvo é Cristo, e ele é o maior exemplo. Observe, Lucas 2, 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, a Bíblia está falando de Jesus como criança. O cristão, como criança, ele deve crescer. O cristão, como criança, deve se fortalecer. O cristão, como criança, deve receber a graça, pedir a graça para se tornar um adulto. Nós estamos vendo aqui Jesus humano, Jesus criança, minha gente. Jesus homem, o verbo se fez carne. E a Bíblia está me informando que ele crescia, ele não nasceu grande. Jesus não veio Deus na terra, ele veio como homem.
E a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Quer dizer, Jesus crescia naturalmente, se fortalecia, quer dizer, cuidava do seu corpo, se alimentava, trabalhava e enchia de sabedoria, estudava. O cristão precisa estudar. E a Bíblia diz, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmão, a graça é a capacidade de aprender, a capacidade de entender o momento. Ora, recebeu a graça Jesus quando se importou com o crescimento, com o fortalecimento e com a sabedoria. Se você se importar com o seu crescimento, se você se importar e não se acomodar, buscar o conhecimento, desejar a palavra de Deus, o Senhor Deus te dará a graça. Não só para você entender a palavra de Deus, como para você crescer em sabedoria. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de Jesus. Ainda falando de Jesus, no mesmo Lucas 2, agora no versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça de Deus e dos homens. Nós vimos aqui, no 40, Jesus sendo citado como menino. E agora aqui, no versículo 52, como um jovem, contando a trajetória dele, de que Jesus precisava estudar, minha gente. Jesus precisava aprender. Ele tinha uma missão. Ora, todo cristão recebe, no mínimo, um talento. E a preocupação com o crescimento, a preocupação e zelo e responsabilidade, dedicação pela obra do Senhor, pela casa do Senhor, pela palavra de Deus, pelo ministério de oração, recebe a graça para receber uma vida transformada, de mudança de atitude. Afinal de contas, precisamos deixar de agir, pensar e raciocinar como meninos. Nós estamos ante o arrebatamento da igreja. Nós vamos ter aí uma pequena calmaria diante dessa grande ameaça, desse grande medo que se instaurou em todos os cantos, por causa desse volume que se apoderou essa pandemia, e virá outra coisa aí, irmãos. E nós já sabemos que o anticristo já palmilha sobre a face da terra e nós temos pouco tempo. Você lembra lá da Mateus 25, versículo 10? Lembra lá? No versículo 6 de Mateus 25 diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Lá no versículo 10, as virgens dormiram e as imprudentes disseram para as prudentes, dá-nos do seu azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. As prudentes disseram, vão comprar. Não podemos te dar porque vai faltar para nós, mas vai comprar. Ora, nós temos ali duas situações do azeite. Azeite na lamparina acesa e azeite de reserva. O azeite da lamparina é o Espírito Santo na vida do cristão. Todas elas, quando ouviu-se um grito, acendeu a lamparina. Cristão com o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo fala aos ouvidos do cristão. Estuda a Bíblia. Aprenda a palavra de Deus. Escute a Bíblia. Tem sites aí na internet, no YouTube, que pode se ouvir, se aprender por audição. Existe Bíblia em áudio. Pode-se ler a Bíblia, estudar a Bíblia em áudio.
Existem inúmeros recursos, não haverá desculpa para o conhecimento. Bem, as 10 virgens, ao ouvir o grito da meia-noite, acenderam as suas lamparinas. Todas as 10 tinham a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, o Espírito Santo está avisando, o noivo está vindo aí. O Espírito Santo está dizendo, estude, se preocupe, aprenda, adquira conhecimento. O Espírito Santo está dizendo, deixe de preguiça, de comodismo. Não se acomode, reaja, levante, estude a palavra de Deus. O Espírito Santo está aí orientando. Pois bem, as imprudentes pediram azeite de reserva. As prudentes disseram, vão comprar azeite para a sua reserva. Ora, comprar azeite significa deslocamento, esforço. Comprar dinheiro, você não compra o Espírito Santo com dinheiro. Lembra-se lá daqueles filhos de Seva que queriam comprar o Espírito Santo? A presença do Espírito Santo e outros falsos também? Lembra lá do Atos dos Apóstolos? Pois as prudentes disseram, vão comprar esforço, dinheiro, tempo. Esse vai comprar o óleo para você colocar de reserva é o conhecimento da palavra de Deus. Você não adquire conhecimento de uma hora para outra. Lembre-se disso. Você adquire conhecimento dedicando-se. Bem, irmão, eu sou novo e Jesus vem amanhã. Eu não tenho nenhum conhecimento da Bíblia, mas você que chegou agora, tem pouco tempo de convertido, a sua parte é desejar o conhecimento, desejar. Você como novo, desejando o conhecimento, você começará a buscar o conhecimento. Amém? Nós falamos aqui sobre fases do crescimento espiritual. Logo se entende que nenhum cristão deve permanecer como começou. Ele deve melhorar. E isso acarreta, isso faz parte também, se for necessário, você mudar de igreja, se você não está aprendendo nada. Isso acarreta também, implica também, você buscar por você, porque a placa da igreja não salva você. O seu pastor não vai salvar você. O que vai salvar você é você aceitar a Jesus, mudar as atitudes e renunciar, arrepender-se. E o que te dá condições para aceitar a Jesus, mudar, renunciar, arrepender-se, é o conhecimento que você vai adquirir ao ouvir, ao estudar, ao aprender a palavra de Deus. Fases. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Coríntios sobre fases, a igreja de Efésios sobre fases. A Bíblia fala que Jesus passou por fases e que a igreja também passou por fases e que o cristão precisa mudar a sua fase. Trazendo aí para o contexto, chega de mimimi, de chorar pelos mesmos problemas. Jesus já te deu vitória. Está na hora de você aperfeiçoar e esperar o Senhor até o dia da sua vinda. Amém? Deus abençoe você. Eu espero aí que o Senhor Deus tenha tocado fortemente no teu coração e que você compartilhe essa mensagem, porque alguém precisa mudar de degrau, subir mais 1, 2 ou 3 degraus. Tá bem? Deus abençoe você. Vamos ver aqui quem participou, tá? Eu peço aí para você compartilhar, porque alguém precisa mudar, gente. Tá bem? Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Minha esposa Sandra Fagundes, né? Ela apareceu aí no início da live, me trouxe aqui o saboroso chimarrão. Está ali na antessala, né? Com frio.
muito frio na cidade de Uruguaiana. Deus abençoe a minha esposa. Também Rodrigo Mendonça, dê um glória a Deus aqui, né? Obrigado, Rodrigo, forte abraço, tá? Solange Fagundes Lima, a minha prima, né? Somos parte aí, primos por parte de pai, né? Muito obrigado aí, minha prima, né? Deus abençoe a família, tá bom? Graciela Jardim, a Graciela Jardim, a irmã Graciela Jardim, paz do Senhor, muito obrigado, irmã Graciela Jardim. E também, glória a Deus, nossa irmã, a Graciela Jardim, esposa do nosso querido irmão Wagner. Os irmãos aqui, Graciela Jardim, é da igreja Geração Peregrino, da nossa igreja, do nosso ministério. Também a irmã Rosa Rolandi, né? A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Rosa Rolandi. Tá bem? Vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo aí. A irmã Rosa Rolandi, ela diz assim, ó. Amém, glória a Deus. Palavras bem colocadas e que nos dias atuais a igreja está precisando deste crescimento espiritual. Muitas vezes o crente não apresenta nenhuma mudança de atitude. Esses são os meninos, irmã Rosa, porque lhe falta conhecimento e também falta orientação bíblica. Que maravilha! Glória a Deus, obrigado, irmã Rosa Rolandi, participando aí e colocando aí a sua palavra. Também a nossa irmã Elisandra Pio, amém, graças a Deus. Mais gente aqui, muita gente aqui assistindo. Vamos aqui, ó, Marley de Deus também curtiu o nosso vídeo, né? Deus abençoe a nossa irmã. Janser Nilton Fernandes Bastos, nosso querido irmão, compartilhou aí também. Irmão Cláudio Barreto compartilhou também. Irmão José Rilo, muita gente compartilhando. Nós vamos ficando por aqui, pedindo que Deus abençoe aí a Solange, a Graciela, minha esposa, o Rodrigo, a Graciela, esposa do Wagner, a minha esposa, a irmã Sandra, o Rodrigo, né? Também a Rosa, irmã Rosa, e a Elisandra, e mais os irmãos aí que irão compartilhar essa pregação, porque alguém precisa ouvir, irmão. A Bíblia diz assim, ó, em Eclesiastes 9:10, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o, porque na sepultura para onde vamos não há arrependimento, tá bem? Faça enquanto você está vivo, porque eu tenho certeza que você, quando você compartilhar, você vai ajudar mais alguém e Deus certamente vos abençoará. Glória a Deus, Deus abençoe você e a sua família. A nossa oração é que você seja feliz e consiga aí mudar de fase como é proposto no Evangelho. Amém? Encerrando a nossa live até quinta-feira, se Deus quiser. Glória a Deus.